criançada! Tudo bem com vocês? Estão animados? Agora estão curiosos? Estavam ansiosos para ouvir a continuação da história da semana passada? Do vídeo passado vocês estavam? Então vamos continuar contando a história. Se você nem sabe do que eu tô falando, tá achando que a Fanny tá doidinha da cabeça, dá um voltar aí. Dá uma pesquisada aí na página, se você estiver na página do Facebook, ou se você estiver no YouTube, vê o vídeo anterior que você vai entender do que eu estou falando. E ó, é melhor você assistir o vídeo anterior primeiro, pra depois assistir esse, pra você entender a história que eu estou contando, combinado? Vamos lá, gente, eu tava contando pra vocês a história do profeta Samuel, de quando ele foi escolhido pra ser um profeta, e aí ele escolheu um rei pro povo de Israel, porque o povo queria muito um rei, na verdade, só que o rei Saul desapontou, hein? Ai, o rei Saul deu mancada, e aí Deus falou, ó, a gente vai ter que escolher outro rei, porque o rei Saul não tá dando mais certo, não. E aí Samuel foi atrás do novo rei, e ele foi na casa de Jessé. Jessé era um senhor que morava ali perto e ele tinha 8 filhos! É filho, né, gente? É muito filho. Tinha 8 filhos. Ele foi conhecendo filho por filho. Jessé foi chamando o filho tal, chamou o outro, chamou o outro, chamou o outro, chamou o outro, chamou todo mundo, mas faltava um. Faltava um filho, ele só tinha chamado 7. E Samuel falou, você não tem mais nenhum filho, Jessé? Ah, eu tenho sim. Mas é que esse daí ele é tão pequenininho, ele é tão novinho, ele tá lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então chame porque eu quero conhecê-lo. Tá bom, eu vou chamar, disse Jessé. Jessé chamou o filho mais novo, que era Davi. E ali, quando Samuel encontrou Davi, quando Samuel viu Davi, Deus falou para Samuel, este é o novo rei de Israel. Uau! Gente, imagine só ser você. Se você é escolhido assim pequenininho, frágilzinho, ainda é uma criança, mas é escolhido o rei. Gente, se fosse eu, acho que eu ia ficar ansiosa, nervosa, com medo. Pois foi assim. E Samuel ungiu o novo rei Davi. Ele colocou sobre a cabeça dele aqui assim um pouquinho de óleo, que queria dizer que ele foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Passado um tempinho ali que ele já foi escolhido, Saul ainda estava governando o rei Israel. Ele ainda não tinha saído do poder, mas já sabíamos que o rei Davi seria o próximo rei, certo? Mas aconteceu em um momento em que Davi, ele era muito corajoso. Davi não era medroso. Davi era corajoso, Davi era valente. Muito, ele era pequenininho, mas o tamanho não importa, viu? Se você é pequenininho, não importa o tamanho não. Ele era bem corajoso, bem forte, não tinha medo de nada. E um dia, ele foi lá ver como que estava a situação lá do povo de Israel, que estava em guerra com os filisteus. E quando ele chegou lá, ele foi escalado para levar comida para os irmãos deles que estavam na guerra. Ele não estava na guerra, ele era muito pequeno ainda, mas os irmãos dele estavam na guerra. E ele foi levar comida. Foi levar comida e quando ele chegou lá, ele viu que aquele povo filisteu estavam zombando, estavam gritando, estavam tirando sarro do povo de Deus. Cadê seus covardes? Covarde, ninguém vai vir lutar com a gente? E ninguém tinha coragem, sabe por que ninguém tinha coragem? Porque o povo filisteu tinha um soldado que era um gigante. Ele era muito grande, ele era muito, muito forte. Gigante mesmo, gente. Naquela época existiam gigantes, é verdade. E ele era muito grande, que a gente nem consegue ver, nem consegue imaginar. E ele falou assim, olha, se vocês ganharem de mim, se vocês me derrotarem, nós serviremos a vocês. Mas se eu ganhar, vocês, povo de Israel, serão os meus escravos. E ele ria da cara do povo de Deus. Mas Davi não gostou dessa história não. Ele olhou e falou assim, quem é esse soldado pra zombar assim do nosso Deus? Como assim? Eu vou lutar com esse soldado. Eu vou lutar com esse gigante. E todos os irmãos de Davi, e até mesmo o rei Saul falou, não, você tá doido, ele vai te matar, não faça isso. Mas o Davi falou, eu vou. E ele até tentou colocar toda a armadura, todas aquelas coisas que eles colocam, capacete, espada, tudo, escudo.
Mas Davi era tão pequenininho que aquela coisa era tão pesada que ele caía no chão. Não dava certo não. Então ele falou assim: quer saber? Eu vou sozinho com a minha funda. Era um negocinho assim que eles colocavam pedra e giravam. E lá foi Davi. E no meio do caminho Davi pegou a sua funda, pegou 5 pedrinhas, guardou no bolso e foi. Ah, quando aquele gigante enorme olhou Davi daquele tamanhinho, ele começou a dar muita risada. Quem você pensa que é pra vir com pedras? Você acha que eu sou cachorro? Pra você tacar pedras e paus em mim? Você tá muito enganado, eu vou te matar e vai ser rapidinho. E Davi falou assim: você, Golias, ele chamava Golias. Você, Golias, pode vir com as armaduras, pode vir com a sua espada, porque eu vou lutar com o Senhor dos Exércitos. Caramba, Davi era muito corajoso, né, gente? Muito corajoso. E Golias olhou e falou: Tá bom, vamos acabar logo com isso, porque você é tão pequenininho que vai ser muito rápido acabar com isso e nós vamos ganhar. E assim foi. E Golias foi correndo, ele foi correndo pra já dar uma em Davi. E Davi também foi só que Davi pegou a pedrinha dele, colocou na funda. Soltou a pedra no gigante, o gigante caiu! O gigante morreu! Davi ganhou e matou o gigante apenas com uma pedrinha, e todo o povo de Israel saiu correndo para pegar todo o resto do povo filisteu, e eles começaram a gritar e cantar porque eles tinham ganhado. E viva Davi, porque Davi foi corajoso e matou o gigante Golias. Gente, gostaram dessa história? Como eu disse pra vocês, essa história é verdadeira. E sabe de uma coisa? Sabe o que a gente aprende nessa história? Que não há ninguém que tem mais poder do que Deus. Deus é o mais poderoso do universo. Deus criou todas as coisas e Ele tá com você todos os dias. Não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, não importa a tua cor, não importa a tua raça, não importa que língua que você fala. Deus está com você e você não precisa ter medo. Vamos ser como Davi? Uhul, eu vou ser, e você? Você vai ser como Davi? Eu quero ser como Davi. Forte, corajosa como Davi. Lembra que Deus é o meu protetor, Deus é o meu escudo e Deus é a minha força. Certo? Se você gostou dessa história, dá um curtir aqui, comenta, pede aí uma outra história talvez que você queira ouvir da Bíblia. E assim a gente vai conversando e vai aprendendo um pouco mais das histórias que está aqui dentro, ó. Dentro da Bíblia. É um livro super legal, cheio de histórias que são verdadeiras. Certo? Ó, beijo pra vocês. Não esqueça de ser forte como Davi, hein? Tamo junto. Toca aqui. Beijo, tchau.